Boa noite a todos. Que bom estar aqui mais uma vez para que todos se considerem abraçados por mim. Desejo muita paz para vocês e estou com muitas saudades. Trouxe duas mensagens para a gente conversar um pouquinho hoje, nesses rápidos minutinhos que nós temos. Uma delas está aqui no livro Centelha do Cristo, de Rafael Lavarini. Fininho, mas de uma sabedoria maravilhosa. A mensagem chama-se Coragem e diz assim: ter coragem é agir com o coração. Portanto, espalhe alegria e confiança aos que caminham ao seu lado. Ainda que intimamente você não se encontre nos melhores dias, esforce-se o quanto pode. Dessa forma, minimizará suas próprias dores, pois conseguirá atrair para si amigos espirituais com os mesmos ideais. Continue otimista e persevere um tanto mais no caminho do bem. Ore e haja com boa vontade, conforme Paulo, fazendo sempre com alegria oração por vós e todas as minhas súplicas, em todas as minhas súplicas. Está na carta aos Filipenses. Na primeira carta, aos Filipenses. É muito interessante como a gente, nesse momento de pandemia, está aqui o tempo inteiro ouvindo falar sobre a coragem, não é? Sobre os nossos pensamentos, sobre nós estarmos sempre conectados com amigos espirituais e amigos aqui encarnados, mesmo que pelas mídias sociais, mas que compactuem com os mesmos ideais que nós temos. É muito interessante isso, porque a gente precisa cada vez mais entender a necessidade de exercitarmos nossos pensamentos de forma positiva. Sempre vibrando no bem, no amor, na caridade, na fraternidade, caindo aqui, levantando acolá, chorando um pouquinho, sorrindo, pedindo ajuda, porque nós estamos ainda passando por este momento, enquanto seres humanos aqui encarnados no planeta Terra. Nós ainda precisamos passar por várias situações, mas a gente precisa ter coragem e saber buscar as melhores companhias. Dizem com que andas e te direis quem és. A gente precisa ter a nosso favor esse depoimento. Quando chegar a hora que a gente precise desse depoimento. Eu busquei nas melhores companhias, busquei nos melhores ensinamentos, busquei nas melhores situações, estar perto, aprender, tentar melhorar, refazer. E mais, não tem ninguém mais indicado para estar ao nosso lado do que o nosso Mestre Jesus, com todos os seus ensinamentos, ensinamentos que a gente encontra no Evangelho, deixado por ele em tantas obras complementares que nós temos na nossa doutrina espírita. E eu trouxe, partindo de uma obra complementar maravilhosa, escrita por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que é Vinha de Luz, uma mensagem que eu acho muito pertinente para esse momento. Esse momento que faz com que a gente precise ter coragem mais ainda, porque não aconteceu por acaso, nada acontece por acaso, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E se a gente está passando por tudo isso, é porque a gente precisa, de alguma forma, aprender. A gente não aprendeu com tantas conversas, com tantas situações que vinham de forma mais sutis. A gente agora está tendo que aprender por uma situação mais difícil. Deus está aí mostrando para a gente que nunca é tarde para a gente abrir os olhos
para ver e os ouvidos para escutar. Sabe por quê? Como o título dessa mensagem diz aqui, somos Deus. Tá na mensagem de número 84 do livro Vinha de Luz. Somos Deus, sim. Já disse João, está escrito no Evangelho de João. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos, né? Dos círculos menos elevados, porque nós pertencemos aqui a um planeta menos elevado. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, mas ainda não somos um planeta elevado, ainda somos um planeta de provas e expiações, a caminho de sermos um mundo de regeneração. Mesmo sendo um mundo de regeneração, ainda não somos pertencentes aos mundos felizes. Ainda há um longo caminho. Apesar da nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Então, nós nos prendemos muito. Há muitas coisas ainda ligadas à matéria, a essa matéria de que nós fomos formados também, uma matéria mais bruta, mais densa. Não temos a leveza que existe no mundo espiritual para aqueles espíritos, aqueles irmãos que já encontram-se numa situação mais elevada. Nós estamos aqui ainda muito presos a tudo o que o mundo nos oferece. E é tão difícil, às vezes, a gente deixar isso de lado para se dedicar muito mais à vida espiritual. Apesar disso, nós precisamos entender que cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Porque cada um só enxerga aquilo que quer, só ouve aquilo que quer, só compreende da maneira que lhe for mais favorável. Quantas pessoas estão escutando, mas não estão ouvindo, não querem compreender? A gente está no meio de uma palestra onde tem várias pessoas, cada pessoa vai compreender aquela palestra, sentir de uma forma diferente. Muitos vão deixar com que aquilo penetre e toque o seu coração, mas muitos também podem entender de uma forma completamente diferente, de acordo com a sua necessidade, com aquilo que ela acha mais conveniente escutar. E basta uma brechinha para ela dizer, não, mas não é bem assim, e sair. Sair com outro tipo de pensamento, sair com outro tipo de conduta totalmente diferente do que aquilo que estava sendo conduzido naquele momento. Porque nós somos assim. Em muitos momentos nós fugimos. Só queremos enxergar e entender aquilo que nos é conveniente. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasias destruidoras. Ambição é terrível. A pessoa muito ambiciosa, ela termina fantasiando situações que vão destruindo, corroendo aquilo que tem de melhor dentro de si. E se deixa invadir por realmente essa fantasia, a ilusão do material. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças e a ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. É isso aí. A gente
termina esquecendo que a gente é espírito. A gente se coloca enquanto matéria, eu sou o corpo. Esquece que esse corpo é apenas momentâneo. É um empréstimo para o nosso espírito poder retornar, reviver situações, viver novas situações, progredir de alguma forma através da dor, através das experiências boas ou menos boas, né? Situações que não são tão satisfatórias e que nós precisamos passar por elas. E acho que muita gente tem pensado nisso nesse momento de pandemia. Porque não é uma pandemia que está atingindo um continente ou um só país, ou uma só região, uma só cidade. Não, é mundial. É uma situação mundial, onde todos, em todas as línguas, em todas as nacionalidades, em todas as crenças, em todas as etnias, passam pela mesma situação. Um vírus que chega e nos coloca dentro de nós mesmos. Porque essa reclusão não é só dentro de uma casa, é dentro de cada um. Para a gente refletir e reavaliar muita coisa. Se cada um passar a perceber aquilo que lhe vai mais no fundo e começar a refletir sobre a necessidade das mudanças, essa pandemia fez um bom trabalho. Um trabalho que tantos tentaram fazer, levar-nos a refletir e não foram muito bem, não se saíram muito bem nessa missão. Na maioria das vezes, demora-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte. Isso mesmo, a vida continua segura e forte. Semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender que somos de Deus. Sim, o trabalho, a dor, a enfermidade, a morte faz com que a gente reconsidere os caminhos que a gente escolheu, fazendo com que a nossa mente busque os lugares mais elevados, os pensamentos mais alto no sentido de se elevar ao Criador. Porque nós somos de Deus. E não há a menor dúvida, nós somos de Deus e com Ele somos co-criadores. Nós fazemos parte de uma humanidade, nós fazemos parte de uma criação divina imensa. Imensa, o universo é imenso, todo criado por Deus. Não tem fim, infinito. Nós somos infinitos também. E se estamos vivendo essa situação, precisamos entender que Deus está ao nosso lado, dizendo: segue, filho, segue, filha, você consegue chegar lá. Você é de Deus. Siga em frente com força, com coragem, com fé. Conecte-se com o mais alto. Conecte-se com aquilo que te traz paz, harmonia, bem-estar. Que todos vocês
tenham uma noite de muito amparo, de muita luz, de muito amor. E que o Divino Mestre Jesus abençoe a cada um com tudo de melhor. Fiquem em paz.